Olá, boa noite. Fevereiro nem terminou e já é o pior mês da pandemia em Patos de Minas. Em 26 dias foram mais de 3.600 casos e 63 mortes em decorrência da Covid-19. E colapso no sistema de saúde não dá trégua. 300%. Esse é o percentual de ocupação de leitos clínicos em hospitais públicos e privados de Patos de Minas. De UTI também não há vagas, 150% de ocupação. De referência em saúde, Patos de Minas agora é quem pede socorro a outros municípios do estado. Covid-19 também faz vítimas na região. Mais vacinas são entregues às regionais de saúde e Patos de Minas anuncia que a imunização dos acamados acima de 85 anos começa no final de semana. Tiro de Guerra de Patos de Minas vai suspender atividades por uma semana. Greve dos tanqueiros na capital mineira provoca corrida dos patenses aos postos de combustíveis. Quem depende do combustível para trabalhar ainda reclama do peso dos reajustes dos preços. Ainda hoje tem a análise da notícia e mais informações a partir de agora no NTV News. Após o anúncio da greve dos transportadores de combustível de Minas Gerais, houve filas nos postos de abastecimento de Belo Horizonte e protestos em outras cidades mineiras. Em Patos de Minas, entretanto, a possibilidade de faltar combustível é pequena. Conforme divulgado na quinta-feira, caminhoneiros que transportam combustível fizeram um protesto de Betim até a cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Dezenas de tanqueiros participaram do protesto. A categoria pede a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre o preço do diesel de 15% para 12%, semelhante à taxa praticada em estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O governo de Minas argumenta que as recentes variações do combustível não são referentes ao ICMS, mas da política de preços da Petrobras. A repercussão da greve provocou filas em postos de BH. O receio é que a greve atinja outras regiões, incluindo as cidades do interior. Entretanto, a chance de haver uma greve na nossa região ou de sermos impactados pela que acontece em Belo Horizonte é mínima. A informação que nós temos é de que esta é uma greve que ocorre de forma mais interna na capital, pelo sindicato, para pressionar o governo em relação ao ICMS. E como os postos da nossa região são abastecidos pela refinaria de Uberlândia, a chance da greve chegar até nós é mínima. Ainda hoje no NTV News a gente vai mostrar as filas devido à grande procura por combustíveis nos postos de Patos de Minas nesta sexta-feira. No início de 2021, o preço da gasolina já foi reajustado 4 vezes. No rastro destes seguidos aumentos, os prestadores de serviços que atuam no transporte de passageiros passam a enfrentar dificuldades. Segundo dados do Instituto de Food Service Brasil, entre 2017 e 2018, houve um aumento de 23% no consumo por meio de pedidos de aplicativos. Ou seja, o setor já estava em expansão antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, segundo a Mobilis Startup de Gestão de Finanças Pessoais, o crescimento de gastos com delivery cresceram 149%. Nesta farmácia, em Patos de Minas, as vendas por delivery aumentaram 40%. O horário de pico é após as 19 horas. Para dar conta de atender a demanda, mais linhas de telefonia foram implantadas. O pessoal tem ligado mais, tem respeitado mais a questão do isolamento social, permanecido mais em casa. E com isso, esse crescimento foi bastante sensível e a gente teve inclusive que aumentar o quadro de funcionários, tanto do atendimento quanto na questão da entrega. A partir das 7 horas da noite teve um aumento bastante expressivo dos pedidos por televendas. Este restaurante precisou contratar novos motoboys. A gente contratou um entregador noturno e aumentou mais um diurno, que devido à grande movimentação das entregas que teve um aumento. Para não perder o público e aumentar as saídas,
Uma das formas foi inovar o cardápio e aderir a novos aplicativos. A gente se adequou ao mercado novamente, né, com aplicativos e as entregas mais rápidas, né, a logística, atualizamos nossos aplicativos, estamos fazendo promoção. Agora na parte da noite a gente está começando com sanduíche. A expectativa dos dois setores é de que em breve novas ações possam ser colocadas em prática. A demanda ainda não parou de crescer. Na verdade, ela continua num crescimento sensível, né? E para isso a gente já requisitou um novo aumento de quadro pessoal na empresa que faz a nossa entrega, que é terceirizada. E tanto na parte da infraestrutura também a gente está readequando e mudando, inclusive, os horários do pessoal para poder suprir essa maior demanda na parte do finalzinho da tarde. Como você acompanhou agora, você pode perceber aí o aumento de delivery aqui em Patos de Minas, dois setores aí que esperam então a retomada pós-pandemia de Covid-19 para que outras ações possam ser implantadas. E agora sim você vai ver que neste início de 2021 o preço da gasolina já foi reajustado 4 vezes. E aí, no rastro desses aumentos seguidos, os prestadores de serviços que atuam no transporte de passageiros passam a enfrentar dificuldades. Com mais esse reajuste, o diesel e a gasolina já acumulam alta de, respectivamente, 27,5% e 34,8% em 2021. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, nos postos de combustível, a gasolina está 5,8% mais cara desde a primeira semana do ano. Na semana passada, a Petrobras ajustou o preço do óleo diesel em 15% e o preço da gasolina em 10%. E já vinha reajustando esse ano, acho que é a terceira ou a quarta alta. Inclusive, eu já tenho vários anos que eu estou na atividade, vai fazer 14 anos que eu tenho atividade. Eu nunca tinha percebido uma alta tão rápida num tão curto espaço de tempo. E também, para nossa surpresa, o etanol, que estava mantendo mais ou menos estável, essa semana subiu muito o preço do etanol, subiu em torno de 40 centavos. Inclusive, eu estou tendo muita dificuldade de comprar o etanol. Segundo Fernando, a alta do preço se deve principalmente à baixa demanda dos últimos dias. Sem veículos para abastecer, o valor do combustível se eleva. Mas esta se mostrou a maior alta no preço registrada nos últimos anos. É a queda nas vendas, né? Patos está com as atividades comerciais fechadas e isso já tem um impacto muito grande. E com esse preço tanto do etanol como da gasolina e o óleo diesel também, que subiu muito, nossas vendas aqui já caíram em torno de 40%. Os mais afetados com o preço elevado do combustível são os taxistas e motoristas de aplicativo. Impactou bastante, porque a gasolina subiu muito, né? E a prefeitura tem 10 anos que ela não aumenta o taxímetro para a gente. Então tem muitos aplicativos, uns 15, com 20 carros cada um, tem 99, tem vários aplicativos aí. Então para nós, com essa alta da gasolina, tá sem jeito de trabalhar, viu? No custo da corrida em si, né, no preço final da corrida, a nossa margem de lucro é reduzida e muito, né, com esse alto valor do combustível. Impacta também na manutenção, né, que tudo é custo e tudo gira em torno do acréscimo do combustível, né, dos valores. Então é uma corrente. E o jeito é buscar alternativas para minimizar os prejuízos. A alternativa aqui é a gente trabalhar do preço de Uber ou se não parar. Eu, por exemplo, eu não vou trabalhar o preço de Uber, então eu acho melhor parar. É tentar negociar com o passageiro, né, com o usuário do serviço, um valor, né? Só que aí é que a coisa pega mesmo, porque como já tá difícil, né? O consumidor, o usuário, o passageiro quer pagar menos ainda, porque também está sentindo. Acaba impactando mais ainda para a gente o custo, o resultado final, né? Como eu falei, da corrida. E ficar atento ao que tem compensado abastecer. Eu estou abastecendo ainda no álcool, mas com o percentual que está hoje não está mais compensando não.
Hoje o etanol passou um pouquinho dos 70%, até 70% do valor da gasolina compensa abastecer etanol. Como passou um pouquinho dos 70%, hoje está mais vantajoso abastecer na gasolina. Aí vai depender de cada cliente que tem costume de abastecer com a gasolina ou com etanol. Daqui a pouco aqui no NTV News você vai ver que Lira aponta médio risco de contaminação em Patos de Minas. E tiro de guerra do município vai suspender as atividades por uma semana. Diante do aumento impressionante no contágio pelo coronavírus em Patos de Minas, a data de alistamento dos atiradores do tiro de guerra e atividades desenvolvidas pela instituição serão adiadas por pelo menos uma semana. A expectativa é de que 150 homens sejam alistados como atiradores no dia 1º de março. Em ocasião dessa situação da pandemia na cidade, o único dia que a gente vai ter esse pessoal junto, todos, vai ser no dia 1º de março, apenas para receber a efetivação da matrícula. Mas eles vão ser orientados nesse dia também para o que irá acontecer nas próximas atividades. Que essa data ela é regulamentar. Porém, após este dia, até o dia 7 de março, a quadra e os espaços do tiro de guerra deverão ficar assim, vazios. Isso porque as atividades serão suspensas por conta do avanço da Covid-19 no município. Mas trabalha-se com a expectativa de que as atividades sejam retomadas no dia 8 de março. E aí a gente vai estar monitorando a situação. Se chegar no dia 7 de março, por exemplo, e a situação estiver muito crítica ainda, então a gente tem orientação do nosso escalão superior que a gente pode adiar ainda mais essa data, inclusive para o dia 15, mais uma semana aí, adiando essa data. Desta forma, o grupo de 150 deve ser dividido em grupos de 25 atiradores cada, assim respeitando as medidas sanitárias. A gente está obedecendo todos os protocolos de segurança, mesmo quando antes dessa situação ficar mais crítica, quando os conscritos ainda estavam vindo aqui para o período de seleção, que era em número maior, a gente já estava obedecendo aos protocolos os protocolos de segurança sanitários. Então, eles estavam todo mundo de máscara, então é uma coisa bem controlada. A gente estava usando o espaço ali da quadra, que vocês podem ver que é bem grande. Ainda assim, como a situação está bem crítica, esse efetivo a gente vai reduzir bem mais. Então vai haver no máximo a turma de 25 atiradores por turma de instrução que vai estar ocupando os espaços aqui do tiro de guerra, que é um efetivo bem pequeno e dá para a gente conseguir obedecer todos os protocolos sem colocar em risco. Além da pandemia da Covid, outra preocupação em Patos de Minas é com a proliferação do mosquito da dengue. Focos do Aedes aegypti têm sido encontrados em todos os bairros e um segundo levantamento rápido de infestação deve ser realizado nos próximos dias. De janeiro até esta última semana de fevereiro, em Patos de Minas, foram 125 notificações de dengue, sendo que deste total, 2 tiveram resultado positivo. Nós podemos considerar que é preocupante a situação, sim. Por quê? Temos encontrado muitos focos nas residências do nosso município. E o que acontece? Cada recipiente onde tem presença de larva ou pupa, dali aparecem vários mosquitos que podem, sim, vir a acometer a população, a termos muitos casos de dengue. Apesar dos números apresentados neste ano serem menores do que o mesmo período em 2020, agora, a situação é ainda mais preocupante. Isso porque agentes de combate a endemias em Patos de Minas têm encontrado vários pontos com larvas em toda a cidade. Infelizmente, nós temos encontrado larvas em todos os bairros da cidade. Então, como nós temos encontrado com frequência focos em todos os bairros, a atenção e o pedido de colaboração vai para toda a população patense. Para ajudar, na próxima semana será lançado o Lira. Os agentes irão até sua casa, estarão identificados e, se tiver dúvida, basta ligar ou mandar mensagem para o número DDD 34 3822 9755. Na próxima semana nós vamos realizar o segundo Lira de 2021. Esse trabalho é muito importante porque ele trata-se de um levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti. Então é necessário que nós entremos nas residências. Quando a gente encontrar a presença de larvas ou pupas, nós vamos coletá-las, encaminhar para o laboratório e analisar se trata-se ou não de larvas de Aedes aegypti.
Todos os agentes de combate a endemias trabalham devidamente uniformizados, munidos de crachá de identificação, mas caso bata a sua porta e você tenha dúvida se trata-se ou não de um agente de combate a endemias, entre em contato conosco pelo 3822-9755. Esse número também funciona como WhatsApp, que serve para toda a população fazer denúncias, reclamações, está à disposição da população patense. O primeiro Lira de 2021 foi realizado no mês de janeiro e apontou médio risco de infestação. A seguir aqui no NTV News, Copasa abre vagas para estágios. A gente fala de futebol e ainda sobre os preços de peixes e ovos. Há quem restringe a alimentação no período da quaresma. A Copasa está com inscrições abertas para o seu programa de estágio de 2021. São 140 vagas distribuídas em diversos municípios de Minas Gerais. As vagas são para estudantes de nível técnico e superior, com bolsas de R$ 800 e R$ 1.056, além de vale alimentação e seguro de vida. As etapas do processo seletivo nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte serão divididas entre triagem de perfil e entrevista presencial e entrevista técnica. Já nas cidades do interior do estado, haverá triagem de perfil, entrevista virtual e entrevista técnica. Em função da pandemia, todas as atividades presenciais realizadas durante o processo de seleção seguirão as normas de segurança preconizadas pelos órgãos de saúde. Para nível técnico, podem participar os estudantes que estejam na metade do curso técnico. É necessário que os estudantes tenham disponibilidade para trabalhar o estágio no período de 12 meses. Para o nível superior, é necessário que os interessados estejam cursando a partir do 4º período do curso. O tempo de contrato varia de 12 a 24 meses e a carga horária é de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, no período de manhã ou à tarde. Para a validação da inscrição, o candidato deve providenciar a declaração de matrícula fornecida pela instituição de ensino, constando que está apto a realizar o estágio. As inscrições podem ser feitas através do site www.copasa.com.br/estágios até o dia 1º de março. Agora a gente fala sobre futebol. O Flamengo é o campeão do Brasileirão. E olha, que campeonato foi esse, né? E que aflição foi essa final, hein? Todos de olho no resultado de Internacional e Corinthians, depois que o time carioca perdeu para o São Paulo no Morumbi. Mas, de novo, a festa foi rubro-negra. O Inter, com 1 ponto a menos que o Flamengo, ficou na vice-liderança e a diferença do Galo para o campeão foi de apenas 3 pontos. O fim da era Sampaoli no Atlético foi coroada com uma vitória por 2-0 contra o Palmeiras no Mineirão. Apesar da vitória, um futebol sem muita empolgação contra o time misto do Verdão. Os gols foram marcados no segundo tempo por Jair e Sacha. Suspenso, Jorge Sampaoli se despediu do time alvinegro da arquibancada. Jorge Décio foi quem comandou o elenco na beira do gramado. Hoy finalizó el juego, pero también finalizó un periodo, el año, el torneo. Y es el momento de agradecer, de hacer parabéns a toda a gente de Galo. Directivo, ropeuro, médico, jugadores, toda la gente que ha trabajado a la par de nuestra. Con respecto al juego, me pareció un juego que no fue muy atractivo, sí, hasta los últimos minutos. No tuvimos un buen primer tiempo, creo que le tuvieron un poco más a bola. El segundo tiempo nosotros nos acomodamos un poco mejor, cambiamos la figura defensiva y pudimos contrarrestar los ataques de ellos y atacar un poco más. O Galo terminou o campeonato como o melhor mandante. Dos 19 jogos disputados em casa, perdeu apenas uma partida. Ganhou 14 e empatou 4 vezes. Décio não conseguiu explicar o desempenho. No sé cuál fue el motivo. No sé cuál fue el motivo. Hubiéramos jugado con la hinchada, con la torcida, seguramente hubiera sido la torcida que muy bon de Galo. Pero bueno, este torneo fue atípico y no pudimos contar con la gente. Pero
nos hicimos muy fuerte de local y eso nos permitió tener muchos puntos, ¿no? O Galo terminou a competição com 68 pontos, terceira colocação na tabela, e garantiu 29 milhões e 700 mil reais em premiações e vaga na Libertadores. Mas a festa foi do Flamengo, um campeonato inusitado, uma final que ninguém esperava e uma conquista para o time carioca que demonstra a força e a robustez de uma das maiores equipes da história. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo. Pois é, hein? Já aqui no NTV News tem análise da notícia. Fevereiro nem terminou e já é o pior mês da pandemia em Patos de Minas. Em 26 dias foram mais de 3.600 casos e 63 mortes em decorrência da Covid-19. E colapso no sistema de saúde não dá trégua. De referência em saúde, Patos de Minas agora é quem pede socorro a outros municípios do estado. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora do quadro Análise da Notícia. Participa comigo ao vivo a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Oi, Matheus, tudo bem? Como vai? Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A gente chega agora com a Análise da Notícia para debater várias questões, numa semana que foi cheia, com muitas informações, e a sexta-feira, que normalmente, ou pelo menos a gente espera que seja tranquila, de novo, não foi em Patos de Minas, em toda a região, na Macro Noroeste, Triângulo do Norte, e também várias outras do estado, e por que não falar do Brasil também. Pois é, situação preocupante. Olha só, Ludmila, a gente começa então a análise da notícia porque, olha só, apontava vaga, mas na verdade não existe vaga. Como que está essa situação, Ludmila? Ô, Matheus, ontem a gente mostrou a situação da professora Marisa, e aí nesse boletim epidemiológico que foi informado pela Prefeitura de Patos de Minas, no final do dia, era quase noite já, a gente via esse percentual de ocupação de leito de UTI, 86,32%. Quando a gente pega esse percentual, a gente sabe que existem aí cerca de 4 vagas disponíveis em leitos hospitalares. E aí ficou uma coisa um tanto quanto estranha, porque se havia vaga de UTI em Patos de Minas, conforme o boletim de ontem, como assim a professora não encontrava vaga? Foi preciso acionar a regulação do SUS para que fosse feito um rastreamento e então buscado vagas para que ela fosse internada em leito de UTI. E aí a prefeitura explicou o seguinte, que olha, eles fecharam o informe com aquele percentual, só que houve alteração nesses dados e por isso não havia vaga. Ou seja, é aquela questão, às vezes a gente tem um panorama que muda em poucas horas. Então não havia vaga desde ontem. E pode ser que não havia vagas em outros dias também, porque esse boletim aí é só um parâmetro. E aí a gente questionou toda essa situação e fomos explicados desta maneira. Ou seja, é um boletim que sofre muitas mudanças, alterações de dados e não dá para a gente pegar e ter aquilo como a razão de fato. A alteração o tempo todo. Ou seja, não é algo que a gente pode confiar, é preciso de ver a situação dia a dia, momento a momento, porque pode mudar tudo de um minuto para o outro. É verdade, Ludmila. E parece que essa história da professora acabou tendo um desfecho somente na madrugada, quando então ela conseguiu ser transferida para um outro hospital fora aqui de Patos de Minas, né? Pois é, Patos de Minas, que é referência em saúde para 33 municípios da Macro Noroeste, agora pede socorro a outros municípios. É o caso da professora Marisa, ela teve que ser transferida para Pirapora, ela está em leito de UTI, ela está entubada, o quadro é grave, mas ela apresentou um quadro de melhora, de estabilização e segue sendo acompanhada muito de perto
pelos médicos, porque é um quadro que evoluiu muito rápido e a gente deseja e estima melhoras e a família pede oração e é o que a gente pode disponibilizar nesse momento para todas as pessoas que estão internadas na luta contra a Covid-19. Pois é, Ludmila, e olha só, com o colapso na saúde pública regional, as transferências de pacientes com Covid-19 de Coromandel continuam acontecendo, mas o município vem recebendo reforços nesta luta contra o vírus. Nesta sexta-feira foram transferidas 3 mulheres de 35, 37 e 53 anos de idade e um homem de 43 anos para a Santa Casa de São João del Rei. Atendendo o pedido do Ministério da Saúde, hoje Coromandel recebeu o apoio de 2 profissionais do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ludmila Baia, como a gente consegue perceber essa realidade de Coromandel vem sendo aí espelho de tantas outras cidades próximas a Patos de Minas, justamente como a gente disse antes de irmos para o intervalo. Patos de Minas, de referência, acaba pedindo socorro e esse socorro acaba sendo estendido para outras cidades também pela falta de suporte justamente na cidade que é referência para 33 municípios. E Coromandel, teoricamente, teria que pedir ajuda até a Uberlândia, já que faz parte da macro-região Triângulo do Norte, e não até a Patos de Minas. Mas é um momento que é preciso pedir socorro a qualquer município que tenha condições de receber esses pacientes. E a gente percebe que a Prefeitura já acionou aí diversos municípios do estado, do norte do estado, municípios distantes, para atender os doentes. Se não há vagas próximas, é preciso buscar onde tiver. E é isso que a gente vem acompanhando dia a dia aí em Coromandel, esse drama que provocou a ida de uma força-tarefa ao município, uma força-tarefa de saúde que continua instalada. Hoje o município recebeu aí médicos do Hospital Sírio-Libanês, um ato voluntário para poder dar o suporte ao município. Esses médicos estão na cidade verificando a situação, porque é um momento em que a região toda passa um sufoco e muito grande, sem essa disponibilidade de leitos, tendo que recorrer, tendo que esperar, tendo que transferir pacientes de aeronave todos os dias. É uma cena comum em Coromandel nessas últimas semanas. Então é um momento de mobilização e a prefeitura tem ainda contado com essas pessoas, com esses voluntários vindos de outras cidades, como é o caso desses médicos que vieram de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, para prestar aí algum auxílio no município, porque a gente tem até, Matheus, a situação, os números de Coromandel, a gente vai colocar na tela para a gente acompanhar, que tendo adiado o decreto municipal que impõe as barreiras sanitárias, continua toque de recolher, continua funcionando somente serviços essenciais, há restrição de horário de funcionamento e tudo mais. Olha só a realidade de um dia para o outro, a diferença no boletim, tanto com relação a infectados, são mais 4 óbitos confirmados pelo município. Então, é uma situação que demanda muita atenção, demanda muito cuidado, demanda sim um olhar cuidadoso de todos os gestores para amenizar esse quadro muito duro no município, bem como também de outras cidades, viu? Pois é, por falar em outras cidades, Ludmila Baia, em Vargem de Minas, no comparativo de terça-feira a esta sexta-feira, foram mais 23 casos e um óbito. Os números estão aí na tela. Pois é, o que a gente fala, né? Essa região toda que acabou tendo que ser obrigada a fazer um cinturão aí com medidas mais enérgicas, com medidas mais duras para tentar conter essa proliferação, vem aí registrando mais casos, mais mortes, porque por mais que as prefeituras talvez tenham esperado um pouco para poder agir, quando viam que esses casos estavam aumentando lá atrás, a gente sabe que mesmo que essas medidas tenham sido tomadas há alguns dias, vai demorar um pouco até que elas surtam efeito. Não é
baixado um decreto agora que a gente vai ver esse efeito imediatamente. A gente vai esperar um pouco mais. Enquanto isso, infelizmente, os municípios continuam registrando mortes, mais casos. É uma situação que nos leva a refletir sobre tudo isso, sobre as condições do momento e também sobre o que está por vir também, né, Matheus? Como esses gestores vão se comportar depois até que esses números aí aquietarem um pouco mais para que tenhamos uma certa tranquilidade, se é que é possível a gente falar dessa forma. Pois é, Ludmila, é preciso que a população e principalmente as autoridades encarem de forma séria essa situação que todos os municípios estão vivendo. É uma situação preocupante. Não é hora de falar em política, em politizar toda a situação. É hora de fazer ações, porque se a gente viu uma situação no ano passado menos do que essa situação de agora. Será que se medidas tivessem sido tomadas lá no início, nós teríamos a situação que nós estamos hoje? É uma situação que a gente tem que pensar e refletir sobre tudo isso. Por falar em números, Ludmila Baia, vamos ver agora como está lá na cidade de Carmo do Paranaíba. A gente vai colocar agora os números aí na tela. Pois é, em Carmo do Paranaíba também a gente tem mais notificações. Nós temos aí de ontem para hoje, segundo o boletim epidemiológico, mais 2 óbitos confirmados. É grande também a demanda por hospitalização. Nesta sexta-feira são 14 pessoas que estão em leitos de UTI, 25 pessoas em leitos clínicos, e não há muita alteração com o boletim de ontem com relação a essa ocupação. Isso é só para reforçar, e olha que tem mais 10 óbitos, aliás, 9 óbitos em investigação no município, porque um dos óbitos que estava em investigação ontem subiu para confirmação e o município tem, portanto, hoje 25 mortes confirmadas em decorrência da Covid. É só para confirmar e atestar isso que a gente fala. É uma situação que todos os municípios da região estão passando, estão enfrentando com esses registros positivos, infelizmente, de mais notificações em seus boletins. Pois é, Ludmila, e agora um comparativo dos aumentos de casos aqui em Patos de Minas, porque de ontem para hoje a Prefeitura informou 186 novos casos e mais 5 vidas perdidas para a Covid-19. Olha, essa situação em Patos de Minas é assustadora, é preocupante. A gente vai falar daqui a pouco, fazendo um comparativo aí desse trimestre, como é que fevereiro foi de longe o pior mês da pandemia no município, e de novo a gente tem um boletim que bate recordes. A gente falava esses dias, falamos ontem e vamos repetir, porque hoje temos aí no município uma grande quantidade de casos ativos da pandemia. São mais de 1.800 casos ativos da Covid-19. Isso significa que mais pessoas estão expostas ao vírus na cidade. Então, esse é um dado que a gente tem que ficar muito atento, tem que ficar preocupado, porque se tem mais números de pessoas com a doença, elas podem sim transferir para mais pessoas. E, infelizmente, é um boletim que, essa semana, a gente teve um boletim todos os dias confirmadas mortes da doença. Não deu trégua essa questão, bem como também um número altíssimo de confirmados dia a dia. Pois é, e uma outra situação que preocupa também, Ludmila, é a taxa de ocupação de leitos aqui no município. Olha só, nós temos aí, ontem eram 192 internações e hoje já 199 internações. Matheus, de novo, outro recorde nessa pandemia. A gente nunca teve, nesse um ano aí praticamente de demanda por leitos hospitalares, percentuais tão altos na cidade. É a primeira vez que a gente pega um boletim e temos aí um número cravado de 300% ocupação de leitos clínicos em hospitais públicos e privados, beirando aí a 165% a ocupação de UTI. Se a gente observa só a situação dos hospitais públicos, e aí são o HRAD e o hospital de campanha, 150% a ocupação de leitos clínicos, e passou de 100%, se aproximando aí a 110%
a ocupação de leitos de UTI. Significa que não tem vagas mesmo. Se precisar de UTI, Patos de Minas, ou de leito clínico, Patos de Minas vai continuar pedindo socorro a outras cidades que tenham disponibilidade no estado de Minas Gerais. A gente assusta quando vê esse número com essa grande ocupação, com mais pessoas doentes, com o vírus circulando, e não se sabe ainda se Patos de Minas tem algum infectado com essa nova variante do Amazonas. É a única instituição ou entidade que poderia afirmar isso, o próprio governo do estado, com testes, mas a gente sabe que há dificuldade até no fornecimento de testes básicos para confirmar a Covid, quiçá esses testes para ampliar e verificar a situação em todo o estado. Mas independente disso, como bem disse o secretário essa semana, é preciso que tenhamos todos os cuidados diante a essa realidade que enfrenta o município. É preocupante, mais do que preocupante, quando a gente percebe, tem esses números, porque é o pior cenário dessa pandemia. E aí, Ludmila, a gente traz um parâmetro de pessoas que já estão em leitos clínicos e também em leitos de UTI. Agora, pense quantas pessoas estão numa fila de espera por esses leitos. E, Ludmila, olha só essa notícia, porque na manhã de hoje, uma ocorrência de falta de oxigênio no hospital de campanha foi registrada. A família acionou a Polícia Militar de Patos de Minas para falar dessa falta de oxigênio. Foi feito esse boletim e nós questionamos a Prefeitura de Patos de Minas sobre essa questão da disponibilização de oxigênio, porque foi acionado aí cilindros de oxigênio do SAMU, da própria UPA, e a Prefeitura garantiu que há oxigênio suficiente no hospital, e que está providenciando aí oxigênio para a estrutura que vai ser ampliada. A Prefeitura anunciou essa ampliação, mas se não tiver oxigênio, não adianta ter somente a estrutura, leitos. E olha que a gente perguntou também como é que está a questão da retirada de equipamentos do Hospital São Lucas, porque eles disseram para a gente também essa semana, durante até a vinda do secretário de Saúde do Estado, Carlos Eduardo, em Patos de Minas, que os equipamentos seriam retirados do São Lucas, e olha que o Hospital São Lucas tem pronto lá 20 leitos clínicos e 10 de UTI, faltando insumos e profissionais, conforme o hospital já explicou algumas vezes. A Prefeitura disse que ainda que são esses respiradores, que esses equipamentos são os respiradores, mas que ainda não tem data para poder pegar esses equipamentos. Já faz uma semana desde que a Prefeitura acionou a Justiça, ganhou essa ação de intervenção judicial para pegar esses equipamentos para utilizarem, que fosse na estrutura hospitalar do Hospital São Lucas ou até para que fossem levados para o hospital de campanha, mas até agora isso não aconteceu. Uma semana depois desses equipamentos estarem aí sob a tutela do município, eles ainda não foram utilizados. E a gente segue acompanhando esse impasse e esperamos que haja sim oferta de oxigênio, haja essa disponibilidade para todas as pessoas que porventura precisarem, que o hospital de campanha, que essa ampliação seja feita de uma forma eficiente. O município informou que nesse final de semana deve acontecer, mas ofertando aí leitos para triagem, para avaliação dos pacientes, numa estrutura que foi montada anexa ao hospital de campanha, e garantiu que isso vai acontecer. Só que a gente precisa de ativar o quanto antes esses leitos, até para que o município aí tenha um certo alívio e possa tratar todos os doentes, porque a situação hoje é caótica, a pior, como a gente já falou, de toda essa pandemia. A gente vê tanta agilidade para tantas coisas e para outras uma tremenda lentidão. Ludmila Baia, continua aí com a gente, porque ainda hoje nós vamos mostrar que fevereiro nem terminou e já é o pior mês da pandemia aqui no município. Mais vacinas são entregues às regionais de saúde e o município anuncia a imunização dos acamaros acima de 85 anos. Essa imunização deve começar no final de semana. E o Hospital Particular aqui de Patos de Minas reforça a estrutura para atendimento de casos e a alegria de quem venceu a Covid-19.
No início da edição do NTV News de hoje, nós mostramos a greve dos tanqueiros em Belo Horizonte. A situação causa preocupação em todo o estado. Aqui em Patos de Minas, patenses correram aos postos de combustíveis e formaram filas enormes. A grande pergunta é: vai faltar combustível aqui em Patos de Minas? Não é o que se espera até agora, até porque o nosso combustível é buscado na cidade de Uberlândia. Vou conversar com o Fernando. O Fernando é dono do posto de combustíveis aqui no centro, onde teve essa fila de carros. O consumidor não pode esperar, então, que essa gasolina acabe aqui na nossa região, como aconteceu no ano passado, né? A resposta é que não vai faltar combustível. Não há indício nenhum que vai faltar combustível. O que teve é uma greve, uma manifestação em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, dos transportadores de combustíveis, mas aqui para nós não tem influência nenhuma, né? Nós carregamos o combustível em Uberaba e Uberlândia, nós carregamos hoje normalmente, né? Agora está no fim do mês, as distribuidoras estão com as cotas de combustíveis para vender, então não há menor indício de faltar. A população pode ficar tranquila, né? Porque chega aqui na fila, um está na fila, outro está na fila, e isso vira uma cadeia, mas então nós podemos tranquilizar o nosso povo, a população, que não vai faltar combustível. Agora, esse grande número de pessoas indo às filas, pode acontecer de esgotar a gasolina dos postos, já que muitas pessoas vão abastecer os carros, né? Isso é o que vai acontecer, porque está tendo um consumo além do esperado, né? Ninguém não esperava, então nós estamos com os tanques cheios, mas já das 4 horas da tarde para cá já está de fila aqui no posto, e se continuar assim vai indo, os estoques acabam. Mas segunda-feira nós vamos carregar normalmente, já está marcado o meu horário de carregar às 8 horas na base de Uberlândia, então nós podemos deixar a população tranquila, não precisa de correr para os postos, que não vai faltar combustível. Nós tivemos 3 aumentos anunciados pela Petrobras nas refinarias, esses aumentos chegaram nas bombas. Hoje o consumidor ele abastece com um preço mais caro. Em Patos de Minas, por exemplo, deve ter uma redução nos próximos dias. Eu vi você comentando que a Petrobras deve fazer uma redução aí nos preços. Eu acredito que sim, porque mudou o presidente da Petrobras, né? O governo federal zerou a alíquota tanto do PIS e tanto do CONFIS, então a partir do dia 1º de março, que é segunda-feira, eu acredito que nós teremos uma redução aí de 10% até a 15% no preço médio dos combustíveis. Se hoje houvesse um tipo de greve como esse aqui na nossa região, no meio à pandemia, seria muito complicado, né, Fernando? É muito complicado, nós estamos passando por um momento muito difícil, as últimas 24 horas aqui em Patos a pandemia está muito complicada, a população já está bem alarmada, é uma forma até desesperada, né? Nós tivemos uma greve dos caminhoneiros recente e aquilo causou um grande transtorno, não só para nós como revendedores, mas como para a população, e que causa um pânico, né? As pessoas, né, têm de ir e vir, têm de trabalhar, mas nós podemos ficar tranquilos, né? Eu acho que a população tem de ficar tranquila, não precisa de vir para os postos abastecer. Agora o fim de semana é ficar em casa e com certeza segunda-feira nós vamos carregar de novo e não vai ter problema nenhum. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Quando teve a última greve dos caminhoneiros aqui em Patos de Minas, nós noticiamos, fomos os primeiros veículos que, na verdade, a rádio também, a NTV, a falar dessa greve, que ia acontecer então a paralisação aqui na nossa região. E ao contrário, agora nós estamos falando que não vai haver greve de caminhoneiros na nossa região e não tem o risco de acabar, por enquanto, essa gasolina aqui na cidade, tá? Então as pessoas podem ficar tranquilas, como você viu mesmo o Fernando dizendo, tranquilizando a população aqui de Patos de Minas. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, aqui desse posto de combustíveis no centro da cidade, direto para o NTV News. É com vocês. Muito obrigado, Rafael. E olha, analisando a evolução do coronavírus no último trimestre em Patos de Minas, a gente percebe como fevereiro foi, sem dúvida, o pior mês, não só do período, bem como de toda a pandemia. E olha que o mês é menor e nem terminou ainda. Dezembro começou com 3.214 casos de Covid e 87 óbitos em decorrência do vírus em Patos de Minas, de acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal. O último mês do ano terminou com 4.191 casos confirmados e 100 mortes. No mês, foram contabilizados 977 novos doentes e 13 óbitos. Em janeiro, foram menos mortes. Entretanto, a pandemia deu sinais que poderia avançar caso medidas não fossem tomadas. No dia 4 de janeiro, o primeiro boletim do ano, eram 4.281 confirmações de Covid em Patos de Minas e 101 mortes.
No último boletim de janeiro, os infectados somavam 5.478 e mortos 107. Em janeiro foram ao todo 1.260 novos casos e 6 mortes. Em fevereiro, a situação saiu do controle e só na segunda quinzena vieram as medidas mais duras para tentar frear a disseminação do vírus. No primeiro boletim do mês foram registrados 5.644 infectados e 107 mortes. O último informe do mês, nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, já que a Prefeitura não informa dados no final de semana, somam 9.248 infectados e 170 mortes. Em 26 dias, foram 3.604 novos infectados e 63 mortes em Patos de Minas, o pior mês pelo levantamento feito pelo jornalismo da NTV nesta pandemia, conforme dados da Prefeitura. Pois é, o pior período desde o início da pandemia. Volta a dividir tela aqui agora comigo na análise da notícia, a jornalista Ludmila Bahia. Ludmila, uma situação preocupante e que não nos traz sensação de melhora, pelo menos nos próximos dias. Infelizmente não, Matheus, mas a gente espera que pelo menos tenhamos um certo alívio, mesmo que com não exatamente a estrutura que precisava, com leitos de UTI, capacidade de leitos clínicos no hospital de campanha, mas que essa ampliação traga aí um certo alívio, porque é uma piora muito grande de um dia para o outro, de uma semana para outra. Olha só esses números aí, comparando todo esse trimestre, como é que fevereiro, um mês menor, em menos dias, tantos registros dessa forma. E olha, Matheus, que nesse comparativo que eu fiz, eu peguei os dados que a Prefeitura informa de segunda até a sexta-feira. E alguns números ali, quando a gente troca o mês, a gente não sabe se essa diferença pertence ao mês anterior ou ao mês seguinte. Então, tem alguns números ali de casos confirmados que nem constam nesses dados aí, porque a gente não tem como afirmar quando esses dados, em qual mês eles ocorreram, essas infecções por Covid-19. Mas o que a gente percebe é que fevereiro é um mês que a gente, aliás, 2021 para muita gente significava um alívio, um ano que era um virar de folhinha e que seria mais tranquilo, que essa oferta vacinal chegaria a mais pessoas numa velocidade maior, só que infelizmente, nós não temos acompanhado isso. A gente fica naquela expectativa, naquela angústia que tudo melhore, mas esse é um cenário que pode ser que demore mais um pouco para que a gente tenha uma trégua. Pois é, Ludmila, e olha que nesta sexta-feira o governo de Minas Gerais deu início à distribuição da 5ª remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Juntas, as regiões do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste deverão receber 39 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Nesta fase, a recomendação é para que os municípios vacinem os idosos entre 85 e 89 anos e trabalhadores da área da saúde. Em Patos de Minas, a Prefeitura afirmou que neste fim de semana acontecerá a vacinação para os acamados e domiciliados com idade acima de 85 anos, que se cadastraram pela internet. O vacinômetro da Prefeitura mostra que 7.193 pessoas receberam as aplicações até agora. Segundo os dados, foram 159 idosos em instituições de longa permanência, 794 idosos acima de 90 anos e 6.240 trabalhadores da área da saúde. E, Ludmila Bahia, o que a gente espera é que a vacina possa chegar o quanto antes a todas as pessoas, para que assim a gente possa respirar mais tranquilo e ter a esperança de dias melhores. A vacina é a única forma para que isso aconteça, mas tudo acontece ainda bem devagar, infelizmente. A gente sabe muito bem, a gente mostrou isso ontem no NTV News, que a macro-região Noroeste, Patos de Minas faz parte, toda a região também, é uma das que menos recebeu imunizantes se comparada a outras macros estaduais, e a gente espera que isso seja acelerado.
porque a situação no município requer aí uma atenção e uma disponibilização maior das doses, até o que aconteceu no Brasil. A gente viu que quando o Amazonas estava em colapso e quando houve essa oferta vacinal, mandou-se uma grande carga para o Estado para que pudesse ali conter de alguma forma a disseminação, a propagação da Covid. É o que passa as macros do Noroeste, Triângulo do Norte, que precisam de uma injeção, no sentido literal, falando mesmo, maior de imunizantes para que a população se cerque aí com mais saúde e, assim, dessa forma, tenhamos aí um freio, porque, por enquanto, parece mais um carro desgovernado mesmo. Verdade. Ludmila, agora vamos dar uma respirada, porque a gente vai contar uma história emocionante. Eu, você, Ludmila Bahia, quem tem em casa, nós vamos conhecer agora a história da dona Maria Geraldina. Ela ficou internada cerca de 45 dias no HNSF, aqui em Patos de Minas. O hospital ampliou a capacidade para atender ainda melhor quem necessita. Esta é Maria Geraldina, uma senhora de 76 anos, que no final de dezembro do ano passado foi infectada pelo novo coronavírus e precisou ser internada, sedada e entubada. Um grande susto para a família. Isso foi o maior choque para nós. Mamãe ficou entubada um tempo, depois teve que fazer traqueostomia, ela ficou 17 dias no CTI. E foi toda uma história, o pulmão é cheio de água, teve que fazer punção, deu vários problemas, e os médicos às vezes falavam pra gente, o caso da sua mãe é grave, muito grave, e tipo assim, nem sabemos se ela vai sair com vida daqui. A preocupação e a aflição para os filhos, que cuidaram da idosa dia após dia, até que ela pudesse ser liberada, foram grandes. Mas a fé da família nunca deixou que eles desanimassem ou desistissem da Dona Maria. É muito sofrido, né? Você acompanhar sua mãe, que é uma doença, digamos assim, ela não foi atrás da doença, a doença chegou até ela, né? Não sabemos como, mas chegou. Então, foi muito sofrido para nós, mas estávamos aqui incansavelmente todos os dias. E depois de 45 dias de luta, Dona Maria Geraldina recebeu alta do hospital que ficou internada. Ainda debilitada, foi retirada por uma ambulância, mas foi recebida com muito carinho pelos familiares e profissionais da saúde, com direito a balões e cartazes de saudação e apoio. Felicidade também para os filhos, que têm agora a certeza da mãe guerreira que os criou. Nunca perdemos a fé, muita oração e muita gente rezando por ela, todos unidos. E graças a Deus, hoje com 45 dias, ela venceu o Covid. O tratamento da Dona Maria Geraldina foi feito no HNSF. Para o diretor clínico do local, altas como a da senhora traz o sentimento de missão cumprida. Dá um feedback muito bom para a equipe toda, para todo mundo. Porque realmente, assim, a gente faz o que é de melhor podemos fazer. É claro que existem as variáveis de cada pessoa, cada organismo tem um tipo de reação. Em momento crítico, como Patos de Minas enfrenta, com o crescimento de casos positivos da Covid-19, o HNSF se readequou, aumentou a equipe. Hoje, conta com 18 leitos de UTI e 50 clínicos. Tudo isso para ofertar atendimento humanizado e qualificado. Suspendemos todas as cirurgias eletivas, certo? Para poder priorizar o atendimento para a Covid. Aumentamos equipes, nós aumentamos o pessoal dos médicos que estão atendendo o pronto atendimento, por exemplo. E aumentando, nós conseguimos comprar 2 respiradores e alugar 4 respiradores. Então nós conseguimos aumentar 6 leitos de UTI, né, que estão funcionando em apartamentos, está em uma situação improvisada, mas que está funcionando e tendo a emergência é o que temos, né, e tem resolvido. Agora realmente
é uma situação totalmente anômala para todo mundo, para o mundo inteiro. Então a gente tem tentado correr atrás do prejuízo. É isso que nós estamos fazendo. Para que assim mais famílias e pacientes tenham um final feliz, como o da dona Maria Geraldina. No que depende da parte científica, da parte médica, da parte do atendimento. E eu falo o seguinte, muito importante, não é só o médico, não é só o aparelho. Tem o pessoal da enfermagem que assim é heróico, tem o pessoal da fisioterapia que no caso de coronavírus é fundamental. Então assim, a equipe está funcionando toda bem. Está todo mundo cansado, mas estamos funcionando bem, graças a Deus. Ludmila Bahia, assim a gente encerra o NTV News, a análise da notícia desta sexta-feira com a expectativa, com a esperança de dias melhores e que mais pessoas e mais famílias tenham assim um final feliz como a dessa senhora. Nossa gratidão a todos os profissionais de saúde, como o Dr. Dalton coloca. Estamos exaustos, mas continuamos no fronte. Essa é a nossa missão, é o nosso dever e a gente faz com todo carinho e prazer. Nosso reconhecimento, nossos aplausos a esses profissionais. Como foi bom ver a dona Maria Geraldina deixando o hospital, muita saúde para ela e uma pronta recuperação a todos que estão na luta contra a Covid-19. É o nosso desejo diário, constante. Saúde para todo mundo, para nós também, Matheus, cuidem-se. Tchau, Saúde para nós. Obrigado, Ludmila. Um abraço. Bom, gente, mais notícias você confere no patosjá.com.br. O NTV News desta sexta-feira fica por aqui. Cuide-se. Até segunda-feira.